Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez, uma alegria, uma satisfação estarmos reunidos, ter a oportunidade de conduzir essa noite de oração aqui na comunidade de fé com vocês, junto com o pastor dessa comunidade também, ao qual peço licença agora para ministrar a palavra na sua comunidade. Celebrar o festejo do padroeiro de uma comunidade, meus irmãos, é importante que nós recordemos, é celebrar a experiência não só de alguém que se foi no passado. Não é fazer uma memória saudosa, mas é lembrar, queridos, que Deus, na sua obra, no seu plano de salvação, Ele que é Senhor de todas as coisas e tudo move ao sagrado, muitos dos nossos irmãos moveu a vida deles como sinal de santidade neste mundo. E no dado momento da vida, o sinal deste padroeiro, ele foi tão determinante para um povo, para uma comunidade de fé, que foi assumido, então, incorporado como patrono dessa comunidade também. Por isso, celebrar o festejo de São José não é só fazer uma lembrança daquilo que José foi e fez, mas é fazer a experiência de um memorial pascal. Lembrar que na vida de José, a obra redentora de Deus se cumpriu. E se cumpriu pelo sim dele também. Fazer dessa experiência um memorial, meus irmãos, não é só lembrar,
mas é trazer para o hoje da nossa história com a mesma força e a mesma radicalidade desta ação, como se fosse o hoje também da nossa história. Memorial é perceber que nós também temos a missão de viver a força dessa realidade pascal e, a partir do nosso sim, vivermos as virtudes josefinas que o próprio Pai de Jesus consagrou a sua vida aos céus. Essa comunidade, então, ela tem uma grande missão de ser uma experiência paterna para essa região, para esse bairro, para o contexto geográfico que ela tem o papel de exercer a presença de Jesus Cristo, de ser uma presença paterna a ponto de oferecer Deus em todas as coisas. Que esse tempo de festejo, então, seja um tempo de louvor a José, mas também seja um tempo de conversão da comunidade, vendo aquilo que precisa ser renovado, aquilo que precisa ser de um jeito diferente, consagrado a Deus. E há tantos sonhos que precisam, como José o fez, precisam ser sonhados nesta obra redentora. Muitas vezes a nossa evangelização, ela não avança para águas mais profundas, porque a gente não sonha junto com Deus. A gente não sonha junto do mistério. Então que esse festejo, Padre João, comunidade, que seja um grande sonho de Deus na vida de vocês, né? E que vocês possam renovar essa intimidade, essa experiência de entrega ao mistério do Senhor. Por isso, nesse 7º dia, a palavra de Deus, ela nos vem nessa noite de oração como uma grande resposta àqueles que são chamados por Deus. Primeira leitura, livro do Deuteronômio, Moisés mesmo nos recorda que aqueles que são chamados eleitos por Deus são chamados a viver uma experiência nova de vida. Viver uma experiência pautada na palavra que ressignifica tudo e todas as coisas. E quem é fiel a este chamado, fiel a esta mensagem, meus irmãos, dá frutos a ponto de se tornar uma referência redentora a todos os povos e nações. A fidelidade de Israel, enquanto promessa de Deus, seria ser uma grande nação como sinal à conversão de todos os povos. O povo de Israel muitas vezes caiu em tentação. Não conseguiu cumprir a sua promessa, a sua fidelidade a Deus. Se perdeu nos desejos deste mundo, se perdeu na lógica do ódio e das rivalidades. Mas nessa dinâmica, meus irmãos, quem não se perde é Deus. Deus, por mais que nós pecamos, nos afastemos dele, Deus não nos perde de vista. E aqui eis a novidade da presença de Jesus no meio de nós. Nós estamos em 2025 celebrando o Jubileu de Roma, peregrinos de esperança, com o tema A Esperança Não Decepciona. E essa mensagem do apóstolo Paulo faz com que nós lembremos que, por primeiro, é Deus que põe esperança na gente. Quando nós mesmos não temos mais nada a oferecer, quando nós mesmos cedemos à lógica dos vícios do mundo, cedemos a estas tensões que sempre fazem a gente sair do estado de graça, do estado de comunhão, que fazem a gente desfigurar a imagem de filhos livres, libertos, na qual nós fomos constituídos por Deus. Deus nos acha e põe esperança no seu povo. Hoje, meus irmãos, hoje deve ser uma celebração para nós de renovar a nossa esperança por primeiro, na esperança que Deus mesmo colocou nessa comunidade. Aqui, ter uma igreja nesse recinto é ter um oásis em meio à aridez de deserto que é a nossa cidade. Tantas tensões, que é uma região bem movimentada, né? Já estamos escutando. Mas tantos transeuntes que vão, que vêm, muitos sem sentido de vida. Nós precisamos ser esse oásis no meio do deserto, que oferece
vida para as pessoas, oferece saciedade, oferece a força da palavra que acalenta não só o coração, mas faz a ele também repensar a sua história, a sua experiência e o sentido do seu ser. Para isso, meus irmãos, nós precisamos, por primeiro, passar nessa fila. Repensar as nossas escolhas diante da palavra. Repensar o que a nossa intimidade com a igreja e com Deus faz a gente repensar na nossa história também. E por isso no Evangelho nós escutamos hoje Jesus nos lembrando acerca da medida do amor maior. A palavra, no seu espírito, na sua força, ela vem suscitar algo que nós por nós mesmos perdemos. Que é a força da incondicionalidade. Quando nós dizemos que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, meus irmãos, significa que nós fomos feitos da matéria corpórea semelhante de Deus. Deus tem 2 olhinhos, boca, nariz, cabeça, ombro, joelho e pé. Mas significa que Deus tem uma essência. E nós fomos feitos, criados à imagem e semelhança dessa essência. E qual que é a essência de Deus, meus irmãos? Amor. Isso mesmo. Deus é amor. Nós somos feitos à imagem e semelhança do amor. E quando nós dizemos que Jesus Cristo é a palavra de Deus, Jesus Cristo nada mais é que a essência desta palavra, que é uma vida amorosa. Mas não nos confundamos. Amor não é o que a gente canta nas nossas modas sertanejas hoje em dia. Amor não é gosto. Às vezes nós achamos que amor se resume apenas nos nossos afetos. E não. O amor da palavra, o amor da essência de Deus, o amor bíblico que Jesus testemunha com a vida, é o amor da incondicionalidade. Ou seja, um amor sem reservas. Um amor que não coloca condição. E aqui, meus irmãos, amor não é sentimento não, viu? Amor é estilo de vida. Amor é o jeito pelo qual a gente manifesta o nosso ser nessa história também. Escutar a medida do amor de Jesus como um convite ao ordenamento dos nossos afetos é lembrar que Jesus nos pede como comunhão e como afeição a essa imagem na qual nós fomos criados, uma medida de um amor novo. Um amor que perpasse não só as realidades que a gente gosta. É fácil a gente amar aqueles que são quistos pela gente. É fácil a gente amar uma igreja que a gente vê pela TV, que a gente vê no Instagram, que a gente acha tão bonita lá na Canção Nova, nas mídias católicas. É fácil amar aquilo que esteticamente é bonito e agradável aos nossos olhos. A medida de amor que Jesus nos pede como medida de comunhão e que talvez seja um fruto bendito da nossa conversão nesse itinerário de fé novenário, seja a medida do amor como conversão das nossas posturas, dos nossos desejos, dos nossos afetos, a ponto da gente amar até aquilo que não é bom em nós. Amar os vossos inimigos é ter uma resposta além da nossa ética. Se a nossa ética diz assim, ame, mas a ponto de se preservar, né, todos têm direito no sentido civil da autodefesa, né, Jesus diz além. O meu amor, ele não pode ter reserva nem pautada no nosso próprio bem. Isso Jesus, ele dá com exemplos. Se alguém te der o tapa na face, o que vós deveis fazer? Deis a outra face. Se alguém te pedir uma túnica, o que tu faz? Dê logo 2. E assim resolve essa questão. O amor sem reservas, meus irmãos, faz a gente colocar
o outro na frente de nós mesmos. Anular os nossos desejos que nos levam à inclinação da nossa vida, que nos levam aos nossos vícios. Controlar esse amor que muitas vezes é pautado só no eros, na paixão, nas realidades eróticas, nas compulsões, nos vícios, para transformar de fato a nossa existência num amor sem reservas. Num amor que não faz a gente se alimentar das coisas e das pessoas. De um amor que não é realização de prazer, mas de um amor que é expressão de um ser tocado por Deus. Que nessa noite de oração seja o nosso desejo ter uma medida de amor tocada pelo coração de Deus, a ponto de nós mesmos oferecermos uns aos outros uma medida de amor diferente, uma medida de amor de compaixão. São José, ele que foi pego de surpresa logo no anúncio do anjo junto ao seu sonho, ele teve escolhas amorosas. Ele teve a escolha do amor humano, restritivo, de fugir desse contexto de uma família irregular, de uma noiva prometida que já estava grávida e não sabe-se lá de quem. E ele teve a opção de seguir os sinais de Deus. Ele ofereceu um amor sem reserva. Ele foi contra o seu contexto social, ele foi contra a sua imagem no sentido de homem daquela época, ele foi contra as suas vaidades, o seu desejo. Ele que ainda pensou em abandonar Maria em segredo, ele fez uma conversão de si. E pela sua conversão, a glória de Deus se manifestou nele e para nós também, com a presença de Jesus. Que no testemunho dele, a gente possa trazer para a nossa vida tantas situações que a gente só busca tirar prazer, só tirar proveito, que a gente só coloca no critério da nossa realização, como se tudo, o mundo, as pessoas, os contextos, a igreja dependessem só do nosso sim, do nosso gosto, da nossa opinião. Isso é um amor egoísta. Quem vive a nova lei, o novo mandamento do amor com Deus, vive uma nova experiência de ser nessa terra. Que Deus nos traga a graça necessária, a força necessária para ser uma nova criatura. Para fazer essa graça da ressurreição, do mistério pascal, já ser hoje um sim concreto na nossa história. Para a gente oferecer Jesus ressuscitado como uma medida resposta de amor a todas as nossas vivências, as nossas relações. Amém, meus irmãos? Amém. No instante de silêncio, que a gente possa trazer essa palavra agora para a nossa vida, para a nossa oração pessoal. E cada um agora, meu irmão, que possa fazer a sua intimidade, a sua oração junto com Jesus. Todos nós temos limites de amor. Limites frente àquilo que nos faz mal, aos nossos inimigos, aqueles que nos tiranizam. Então que você, meu irmão, você possa entregar os seus limites a Deus. Aquilo que você ainda não conseguiu constituir uma palavra certa, uma medida de amor novo, uma medida de resposta do seu ser, mas pautado na imagem e semelhança de Deus. Recomende, como diz a palavra, recomende os seus caminhos ao Senhor. Confie nele e ele agirá. Jesus, o manso e humilde de coração. E como síntese da nossa oração pessoal,
vamos agora entoar um hino a Jesus misericordioso, pedindo que a graça da sua paz, das suas virtudes, desçam sobre nós também, e que nós possamos ser cada vez mais mensageiros, instrumentos deste amor que é de Deus. Cristo, quero ser instrumento de tua paz e do teu infinito amor. Onde houver ódio e rancor, que eu leve a concórdia, que eu leve o amor de Deus. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. Pode ser mais bonito, mais uma vez a Jesus. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. E uma grande salva de palmas a Jesus. Jesus, Ele é o grande perdão de Deus no meio de nós, que nós saibamos acolhê-lo na nossa vida e oferecê-lo também como dom aos nossos irmãos e irmãs. Amém? Amém. Mas para viver essa tarefa, queridos irmãos, é necessário a ajuda, o cuidado, o patrocínio dos santos e santas de Deus, de maneira especial do nosso padroeiro São José, né? Então agora nós vamos nos dirigir de uma maneira devocional, mais uma vez, rogando as graças necessárias do nosso santo protetor, pedindo que ao exemplo e testemunho dele, nós sejamos uma oferta de amor que agrade a Jesus e que faça a palavra de Deus acontecer na nossa história.